Atos, capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do verso 41. Pastor, só em Atos 2 você pregou, é o terceiro sermão, 3 sermões só em Atos 2, sobre o Espírito Santo, só em Atos 2, podia pregar 20, de tanta coisa que tem aqui, mas eu resumi. Então, provavelmente, semana que vem nós vamos estudar capítulo 3 de Atos, e assim você pode já ler o texto antes de chegar aqui, amém? Queria dizer do meu amor pelos irmãos, minha gratidão pela vida dos irmãos. Dá orgulho de ver o quanto vocês têm orgulho da igreja de vocês. Dá orgulho de ver o quanto vocês apreciam a igreja de vocês. Eu vou por tudo quanto é lugar e as pessoas falam para mim: olha, tem me convidado para ir na sua igreja. Olha, a sua igreja tem feito diferença. Isso não é fruto desse pastor, é fruto da sua boca e do seu coração. Uma moça veio aqui quarta-feira, eu preguei na quarta profética, e quando eu preguei, uma pessoa no final do culto veio falar comigo. Ela mora aqui no prédio em frente, e ela veio falar comigo. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: me disseram que nessa igreja é só bênção. E essa moça está aqui agora, que eu acabei de vê-la. Quando eu falei, eu a vi. Eu falei sem saber se ela estava aqui. E nós amamos muito essa família, a família dessa querida. E ela veio aqui e me disse isso. E como isso alegrou meu coração. Nem é membro da nossa igreja a pessoa que falou isso para ela. Nessa igreja é sua bênção. Irmãos, nós precisamos zelar pela nossa vida e a nossa igreja, amém? Para que isso seja uma verdade sempre. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que o Senhor fale ao nosso coração através dessa palavra, amém? Curve a sua cabeça mais uma vez, vamos falar com Deus. Deus, eu preciso de uma palavra tua, cada coração aqui precisa. Que não saia ninguém daqui hoje sem ouvir a voz do Espírito Santo, sem ouvir a voz de Jesus para o seu coração, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, no versículo 41 diz que no final do sermão de Pedro, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, uma festa popular, uma festa religiosa. O Espírito Santo desce sobre o povo tem manifestações, uma coisa linda. Pedro prega um sermão, e quantas pessoas se converteram, irmãos? 3.000. Tinham 120 reunidos em Jerusalém, agora 3.000 se converteram. 3.120 pessoas no mínimo estavam naquela igreja, fora quem não se converteu e começou a frequentar. Pergunta: a qualidade caiu? Algumas pessoas que acham que igreja pequena tem qualidade, igreja grande perde a qualidade. Irmãos, nós aprendemos muita coisa com muitas igrejas contemporâneas, mas a igreja referência para a gente, a igreja base para a gente, a igreja que norteia como a gente pode viver uma vida feliz, uma vida abençoada, é a igreja primitiva, é a igreja dos apóstolos, é essa igreja que foi fundada pelo Salvador Jesus Cristo, que foi levantada através dos homens que caminharam com Jesus, os apóstolos. E essa igreja era uma igreja vibrante. Do versículo 42 ao 47, nós temos a descrição de como vivia essa igreja.
uma igreja alegre, festiva, poderosa, de gente que se ajudava, de gente que se apoiava, de gente que orava, de gente que lia a palavra, de gente que não se deixava abalar por uma dificuldade, de gente que superava obstáculo, de gente que tinha fé, de gente que enfrentava desafio. Mas era uma igreja enorme. Enorme. Primeira coisa que eu queria te falar: nunca deixe ninguém falar para você que igreja grande perde qualidade. O que faz a qualidade não é o tamanho da igreja, é o tamanho do seu coração. Qual é a melhor igreja, irmãos? Qual é a melhor igreja? Qual é a melhor igreja? É a igreja que Deus está fazendo na sua vida. Essa é a melhor igreja. Toda igreja tem defeito. Agora, tem igreja que passa do limite do defeito, exagera no defeito, gosta do defeito. Mas toda igreja tem defeito. A nossa igreja tem defeitos, muitos defeitos. Nós estamos aqui, nós somos defeituosos em muita coisa. Agora, meu amado irmão, essa igreja é uma igreja que tem tantas virtudes. Nunca deixe alguém dizer para você: a igreja grande perde a qualidade. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Eu te apresento a igreja pequena complicada. Eu te apresento a igreja pequena com dificuldade. E apresento a igreja grande boa, de gente que se ama, que se ajuda. Por favor, nunca deixe o tamanho do corpo de Cristo definir o tamanho da sua influência nesse corpo, o tamanho do seu amor por esse corpo e o tamanho da sua fé nesse corpo. Amém? Agora, do versículo 42 a 47, nós vemos essa igreja fervorosa, essa igreja poderosa, essa igreja majestosa. E aí, meus irmãos, eu estava lendo esse texto essa semana. Eu vou pedir para alguém fazer aqui o teclado para mim, bem harmonioso, bem gostoso. Eu estava lendo esse texto essa semana, e eu tive uma compreensão um pouco diferente de tudo que eu preguei sobre esse texto. Eu já preguei sobre esse texto várias vezes, eu já li esse texto centenas de vezes. Mas hoje, quando eu estava lendo ontem, sexta-feira e sábado, lendo esse texto, preparando essa mensagem, Deus me deu uma direção diferente. Deus me mostrou que a igreja, ela precisa ter 3 ênfases. E que fruto de 3 ênfases vão acontecer 4 circunstâncias naturais. 3 ênfases que geram 4 circunstâncias naturais. E aí você passa a ter 7 manifestações do Espírito Santo na vida da igreja. Se você influenciar a igreja para agir nessas manifestações que são consequência, ignorar os princípios, ignorar as ênfases, você não vai ter resultado. Você não pode atacar o que é resultado de alguma coisa. Você tem que atacar o que gera alguma coisa. Muitas vezes eu quero que o meu filho faça o dever de casa. Mas tem um princípio primeiro, que é amar meu filho. Apoiar meu filho. Eu não posso exigir dele, que tem dificuldade em matemática, que se esforce mais, se eu não tenho uma palavra de motivação dizendo: você pode, eu estou com você, conta comigo, está precisando de ajuda, você quer que eu procure um professor? Papai não tem muito dinheiro não, mas eu vou tentar alguém para te ajudar, porque você é importante para mim, meu filho. Quando eu faço isso, o amor motiva ele a lutar contra as dificuldades que ele tem na matemática. Quem está me entendendo? Diga amém. Eu não posso investir só nas consequências e esquecer as influências. Meus amados irmãos, nesta noite, eu quero pensar com você nas 3 ênfases de uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeira coisa, numa igreja cheia do Espírito Santo, há estudo profundo da palavra de Deus. Estudo profundo. Olha o versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles não se dedicavam ao ensino de Zé Colmeia. Eles não se dedicavam ao ensino de Hanna-Barbera.
a ensino de apóstolo A, bispo tal, pastor tal. Tudo isso pode ser importante em algum momento. Eles se dedicavam ao estudo da filosofia, dos princípios, dos pensamentos, dos ensinos dos apóstolos. Aqueles que andaram com Jesus, aqueles que estavam fincados na palavra de Deus, aqueles que estavam arraigados da palavra de Deus. É uma igreja que não abre mão de ter doutrina bíblica. Não é uma igreja levada por modismos. Irmãos, muita coisa que acontece hoje nesse mundo evangélico todo aí é modismo. Passa. E tem muita gente que quando vê o modismo vai e fala, isso é poder de Deus. Irmão, tem coisas que passam, a palavra que vai permanecer. Você precisa entender que você precisa, para cada circunstância, avaliar o que a palavra de Deus diz. Pedro pregou no capítulo 2 um sermão cristocêntrico, mostrando que quem muda a vida da gente é Jesus, mostrando que nós podemos mudar de vida, nós podemos ter mais força para vencer na nossa família, mais força para lutar pelos nossos sonhos, mais força para abrir mão de uma coisa que a gente não quer abrir mão, mas que é necessário. E depois desse sermão maravilhoso, eles falaram, começamos a nossa igreja na palavra, vamos continuar na palavra. Meus amados irmãos, sabe de uma coisa forte que eu vejo aqui? É que a igreja primitiva, ela começou num evento especial, o dia de Pentecostes, mas o clímax da sua vida não foi Pentecostes. Porque tem gente que vai para um evento e fala, aleluia, que bênção, que coisa gloriosa. Querido, passa. Mas essa igreja aqui, quando eles saíram daquele momento magistral da descida do Espírito Santo, eles continuaram cheios do Espírito Santo, fomentados pelo Espírito Santo. O clímax da vida da igreja não foi um momento da descida do Espírito Santo, foi a continuidade, não foi a chegada, foi a permanência. Não foi uma experiência, mas foi um legado, uma história com o Espírito Santo. Nós precisamos da palavra de Deus. Você precisa se aprofundar na palavra, ler a palavra, comer a palavra, entender a palavra, viver a palavra. Deus muda a sua história. E tem promessa na Bíblia. Porque Josué 1,8 vai dizer, medita na palavra, fica perto da palavra, não desvia para a direita nem para a esquerda, fica com essa palavra, come a palavra, mastiga a palavra. E tem uma promessa, e tudo quanto você fizer, o quê? Prosperará. Uma pessoa fincada na doutrina dos apóstolos há de prosperar. Irmãos, já tivemos muitos erros históricos na vida da igreja. Já tivemos no pietismo alguns erros, nos Quakers erros. A teologia liberal chegou, foi outro erro. E hoje no Brasil, a gente tem muita coisa de influência neopentecostal que é erro. Sabe qual é o erro maior de algumas caminhadas de pensamento cristão? Não estou falando de igreja nenhuma aqui. É transformar a revelação a experiência em doutrina e não a revelação da Bíblia. Meu irmão, você teve uma experiência, você não pode fazer uma doutrina com a experiência. Eu senti isso, eu vi um anjo, o anjo falou, aí virou doutrina, todo mundo agora tem que ver o que você viu, falar o que você falou, sentir o que você sentiu. Irmão, experiência não é fundamento para a doutrina é a palavra revelada de Deus. Eu estava pensando sobre isso, e eu fui para o chuveiro, e o chuveiro está lá, aquela aguinha quentinha, e eu tomando banho ali, nem estava tomando banho, parado. O Espírito Santo me falou umas coisas muito sérias. Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, Josué, você tem que ensinar para o povo, que sobre o que acontece na igreja hoje, nós podemos ter 3 atitudes. E ele me mostrou que Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, mostrou isso.
sobre tudo que acontece no meio evangélico, no meio da igreja, a primeira atitude que eu posso ter, R de repúdio. No capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo vê uma igreja que diz assim: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, cheio de grupinhos na igreja. Irmão, você tem que saber quem é o seu pastor, você tem que saber quem é a sua liderança, você tem que saber com quem você está. Na igreja nós temos redes, cada rede é parte de um ministério, cada pastor auxiliar é parte de um ministério. Mas você tem um pastor, você tem uma liderança que está junto com esse pastor, você tem uma igreja só, você tem que entender isso. Paulo fala assim: isto eu repudio. Divisão na igreja, eu repudio. Tem coisas que acontecem na igreja que nós temos que repudiar. Mas tem coisas que acontecem na igreja que nós podemos ter uma segunda atitude. O Espírito Santo me falou, R de respeito. Respeito. O apóstolo Paulo no capítulo 12 vai dizer: gente, cada um de nós vai receber o dom que o Espírito Santo quiser dar. Ele dá quando quer, do jeito que ele quiser. Ele lista os dons e vai dizer que existem vários dons, e vai citando de profecia o primeiro, e o último dom, o dom de línguas, interpretação de línguas. Ele em nenhum momento associa batismo no Espírito Santo com dom de línguas. Ele diz que você pode ter o dom de línguas, pode. E ele diz, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, que ele prefere falar 5 palavras que todo mundo entende, que 10.000 que ninguém entende. E ele fala que se você for falar em público, em línguas, você está falando ao vento. Apóstolo Paulo, se você quiser, você lê o capítulo 14 hoje, está lá: estás falando ao vento, e os teus irmãos não devem falar amém. Amados irmãos, mas algumas igrejas têm essa característica, e são igrejas sérias, igrejas boas, igrejas de Jesus, que amam a Deus, que falam do amor de Deus, que amam os perdidos, que lutam pelas pessoas. Então o que nós temos que ter? Respeito. Uma outra igreja séria de Jesus batiza por aspersão. Igreja séria de Jesus, mas eles têm uma tradição no batismo diferente do nosso, que é por imersão. Eu tenho que ter o quê? Respeito. São meus irmãos em Cristo, eu os amo, eles são importantes para mim, eu não estou disputando nada com eles, nós estamos juntos, no céu vai ser uma igreja só. Não vai ter a ala do batista, a ala do assembleiano, a ala do presbiteriano, a ala do metodista, a ala do fogo do avivamento, a ala do cuspe de Jesus. Não vai ter, irmão. Está todo mundo lá. Mas aqui, nós temos uma forma de ser igreja, pautada na palavra dos apóstolos. Por isso, nós precisamos ter pelos nossos irmãos que pensam diferente, mas é uma coisa que não afeta a vida da igreja. Nós precisamos ter o quê? Respeito. Você está ficando bom nisso, hein? Mas o Espírito Santo, entre uma ducha e outra, me disse uma terceira coisa. Ele diz que há coisas que acontecem na igreja que nós precisamos ter o R de reverência. Reverência, ou seja, aplaudir, valorizar. Nós temos que querer aquilo. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 14, vai dizer assim, gente, no final do capítulo 12 de Coríntios, ele vai dizer: busque os melhores dons. O melhor dom, ele fala, é a profecia. No capítulo 14, versículo 3, ele explica o que é profecia. Ele diz que profecia é uma palavra que vai gerar edificação, exortação ou consolo no coração de alguém. Quando eu estou falando aqui agora, isso está produzindo no seu coração uma exortação para você mudar alguma coisa, ou um consolo para um momento difícil que você está vivendo, ou uma edificação dizendo: continue, permaneça, não se entregue, não deixe a peteca cair. Essa palavra, quando encontra seu coração, uma palavra profética. Palavra de profecia não é necessariamente futuro, pode até ser futuro, mas não é necessariamente. A palavra profética é uma palavra que gera no coração de alguém consolo, edificação e exortação, baseada na palavra de Deus. E aí o Paulo vai dizer: gente, eu adoro esse negócio, procurem isso, vivam isso. Para isso a gente tem que ter
reverência, aplauso, valorização. Meus amados irmãos, 3 atitudes para tudo que acontece na igreja. Primeiro, se não está na palavra, é o repúdio. Se é uma coisa que é diferente da doutrina que a gente vê na Bíblia, mas assim, é o jeito dos irmãos, é o jeito daquela igreja, mas é uma igreja séria de Jesus, nós temos que ter. Mas para aquilo que a palavra de Deus diz, nós vemos na vida de muitas igrejas, nós temos que ter reverência. Nós temos que valorizar. Meus amados irmãos, qual tem sido a sua atitude? Você tem sido uma pessoa com critérios? Primeira ênfase da igreja, estudo profundo da palavra. Segunda coisa, segunda característica dessa igreja, eles tinham comunhão profunda entre as pessoas. Olha o versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. Se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eles se dedicavam. Será que cada um deles queria ir para um momento de comunhão, estar com outros irmãos? Será que no meio daqueles irmãos não tinha ninguém complicado? Será que não tinha nenhuma irmãzinha meio chatonilda? Será que não tinha nenhum irmão meio mala sem alça? Será que não tinha ninguém que estava tão magoado que ele queria o tempo inteiro tocar o refrão dele e falar do problema dele, falar e não ouve mais ninguém, só quer falar? Será que não tinha ninguém naquele grupo que estava com um pensamento meio torto? Não. Não se engane, querido. Ali tinha gente como aqui tem gente, com defeito, com problema, com crise, com dificuldade, com luta, com coisas mal resolvidas. Mas eles tinham uma ênfase, eles se dedicavam à comunhão, eles gostavam de estar juntos. Amados, Jesus em João capítulo 17 faz uma oração. A oração é: Pai, que eles sejam um, porque se eles forem um, unidos, todos crerão que o Senhor me enviou e que eu ressuscitei dentre os mortos. Oração de Jesus. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no final do capítulo 133 de Salmo, ele diz o quê? Ali o Senhor ordena a bênção. Sabe por que muitas bênçãos chegaram na tua casa? Porque você não está vivendo em união. Então vai acabar com a casa? Não, eu vou trabalhar a união da casa. A bênção vai chegar. Sabe por que muitas coisas não acontecem no meio do povo de Deus? Porque o povo de Deus se desune. Se unir, a bênção vai chegar. Meus amados irmãos, nós precisamos buscar a comunhão. Agora, eles buscavam a comunhão e diz o texto que eles comiam pão de casa em casa. Isso te lembra alguma coisa? O pão de casa em casa, o que isso te lembra? Células. Uma pessoa que é contra as células é contra a teologia eclesiástica do Novo Testamento. Não, porque célula, não, porque eu vim numa igreja que tinha isso, aquilo. Irmão, olha só, eu não vou jogar fora a água do bebê, o bebê junto com a água do banho. Eu não posso jogar fora a teologia bíblica porque alguém fez errado, porque alguém usou diferente. Isso é problema de quem usou. Mas uma igreja que não tem células é uma igreja que não vai se cuidar, irmãos. É impossível. Eu encontrei com o irmãozinho hoje aqui e falei com ele: como é que você está? Você está em célula? Ele falou assim: não estou indo. Eu falei: ô meu querido, por favor, vai para a célula. Abracei aquele irmão aqui no culto, ele é tão precioso. Deus quer fazer tanta coisa na vida dele, mas de alguma coisa aconteceu, ele acabou se afastando da célula. Eu falei para ele hoje: volta para a célula, junto com a sua esposa, vai para a célula, vai ter relacionamento com os irmãos, deixa alguém orar por você, deixa alguém te ajudar, deixa alguém te abraçar, deixa alguém sonhar com você, deixa alguém participar com você do ganho de alguém para Jesus. Irmãos, nós precisamos de comunhão. Agora, eles insistiam na comunhão. Irmão, você pode ser tímido, você pode ser na sua, você tem que lutar contra isso para ter comunhão. Pastor, tem umas pessoas
que não querem ir para a célula. Eu vou te falar por que alguns não querem. É porque não querem se relacionar com quem não escolheram. Tem gente que não quer ir para a célula porque não quer se relacionar com quem não escolheu. Eu digo com quem eu vou me relacionar. E na célula aparece gente que eu não escolhi. E eu tenho que lidar com gente diferente. Gente que não tem o dinheiro que eu tenho, gente que não tem o carro que eu tenho, gente que não tem a opinião que eu tenho, gente que não tem o sentimento que eu tenho, gente que não se importa com o que eu me importo, gente diferente, mas é nessa mistura que está a Bíblia aperfeiçoando o nosso caráter, irmãos. É nessa mistura que a gente trata a nossa forma de ser. Muitos não querem ir para a célula, porque não querem se relacionar com quem não escolheram. Deixa Deus escolher para você, meu amado. Muitos não querem ir para a célula, sabe por quê? Porque não querem ser liderados por quem não escolheram. Ah não, para me liderar tem que ser um cara assim, que tenha pós-doutorado em Novo Testamento, fale grego, hebraico, aramaico. Não, para me liderar tem que ser alguém que tenha no mínimo uns 45 anos de igreja. Porque eu tenho 44,5. Meus amados irmãos, se o irmão sabe menos que você, seja a bênção na vida dele, some com ele, auxilie, fortaleça a liderança dele. Não é porque alguém sabe menos que você, ou tem menos vivência de igreja que você, que não pode ser uma grande bênção de Deus na sua vida. Há crianças que nos ensinam tantas coisas. Há pessoas com síndromes que nos dão aula de vida, sim ou não? Meus amados irmãos, nós precisamos viver um novo tempo de comunhão. Mas havia uma terceira ênfase naquela igreja. Primeiro, o ensino profundo. Segundo, a comunhão profunda. Terceiro, a oração profunda. Olha o versículo 42, vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Irmão, não devia ter muita teologia de oração lá não. Não tinha curso sobre oração de conquista, não tinha muito curso de batalha espiritual, não tinha muito curso de cura interior para oração de poder, meu irmão. Eles não tinham muita técnica, nem muito conhecimento, mas eles oravam. Eles oravam, buscavam a Deus, oravam, e Deus ia respondendo, e Deus ia fazendo algo acontecer. Irmão, só para você ter uma ideia, no capítulo 1, versículo 14, estão todos eles em oração, a igreja inteira. No capítulo 3, versículo 1, os apóstolos estão indo para o templo orar, encontram um homem enfermo na porta do templo e ele é curado. No capítulo 4, versículo 31, tem uma perseguição tremenda, eles começam a orar, o lugar treme. No capítulo 6, versículo 4, os líderes começam a orar e entendem que a prioridade do líder é orar. Então eles elegem diáconos para cuidar da ação social das viúvas, para que eles tenham mais tempo para a oração. É o que eu tenho que fazer na igreja, por isso que eu tenho pessoas para cada área, porque eu preciso ter tempo de oração, eu preciso ter tempo da palavra, para trazer a direção de Deus para a igreja. No capítulo 9, versículo 11, Deus diz para Ananias, olha aqui, ó, o Saulo se converteu, é a prova disso é que ele está orando agora. O Saulo acabou de se converter e começa a orar, aprende a orar, ele viu Jesus no caminho de Damasco, ele agora começa a orar. Irmão, como é que um crente não ora? No capítulo 12, versículo 5, o apóstolo Pedro está preso numa cadeia, ele tem 4 guardas presos a ele, ele está lá dormindo, cochilando. Aí o anjo do Senhor vai até ele, sabe por quê? Porque numa célula, numa reunião na casa de Maria, mãe de Tiago, o povo está orando por ele sem cessar, orando, ele dormindo, o povo orando, ele dormindo. Aí, meus amados irmãos, sabe o que Deus faz? Deus abre as correntes e abre a porta da cadeia e Pedro sai. Ele sai e fala: hoje é terça-feira, 7 horas, vou para a célula. Ele vai na célula na casa de Maria, irmã de Tiago. Ele chega lá, bate na porta, vem uma menina atender. Aí ele fala: sou eu, Pedro. A menina fala: ué, Pedro? Ela volta lá para dentro, de abrir a porta, ela vai lá dentro.
Gente, tem um cara lá falando que é Pedro. Eles vão lá, abrem a porta, é Pedro mesmo. Meus amados irmãos, no capítulo 16, Paulo e Silas estão na prisão. Eles foram açoitados, motivo, o grande pecado deles, amaram a Jesus e pregaram o evangelho transformador de Jesus. Só isso. Eles estão lá, e diz o texto que eles louvavam e oravam perto da meia-noite. Meu irmão, quando você louva e ora no meio da tua tragédia, algo acontece. Eles começaram a orar e louvar, cheio de chicotada nas costas, cheio de ferimento nas costas. Podiam dizer, não vale a pena seguir isso, sofrer por causa disso. Mas meus irmãos, eles não fizeram isso, eles louvaram a Deus e disseram, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo nome do nosso Senhor. Irmãos, um terremoto na cadeia, a cadeia se abre, todas as portas da cadeia se abrem, o carcereiro fica desesperado, pega a espada, vai se matar. Paulo fala, não se mata não, está todo mundo aqui. É terremoto porque a oração promove terremoto mesmo. Mas fica tranquilo, o carcereiro se converte, leva a família, todo mundo se converte, todo mundo é batizado no mesmo dia por causa da oração. Meus amados, no capítulo 20 está os líderes da igreja orando com Paulo. No capítulo 28 está Paulo orando pela ilha de Malta. Todos os enfermos foram curados. Oração de poder. Você lá na célula, coloque a cadeira da bênção, uma cadeira vazia no meio e fala, quem aqui está com um problemão essa semana, uma luta muito grande essa semana? Essa pessoa senta na cadeira, todo mundo estende a mão e vocês orarão na autoridade do poder do Espírito Santo, vão clamar a Deus, a oração da fé, a oração do poder. Vai haver milagre ali, vai haver milagre. Você tem que orar e ver a resposta de Deus. Você tem que orar já tomando posse da resposta, crendo na resposta, louvando pela resposta, desde que o seu pedido esteja pautado na palavra de Deus. Vou te contar uma história rápida. Andréa Russell, uma menina lourinha, nasceu, e não nascia cabelo na cabeça da menininha, nem nenhuma parte do corpo. A mãe levou no médico e ela tinha uma doença que eu não sei falar muito bem não. Eu acho que é alopecia. Acho que é. Alopécia. Alopécia. Obrigado. Os universitários de plantão. Alopécia. É isso mesmo? Eu vou depois alterar aqui no meu texto. Esse testemunho está na internet, por isso que eu ouvi e escrevi do jeito que ela falou. Mas é alopécia. Não nasce pelo nenhum. Então, desde pequenininha, a mamãe comprava para ela perucas. Mas uma menina vai crescendo. Mas ela lidava bem com isso. Ela usava as perucas dela, ia botando peruca, 7 anos peruca, 8 anos peruca, 9 anos peruca. Quando ela ficou uma adolescente, ela entrou para o time de rugby do seu colégio. E aí a Andréa Russell, ela bota uma bandana, que não dá para jogar com peruca. Ela bota uma bandana, mas todo mundo sabe que ela é careca. Mas ela está de bem com a vida, aos seus 16 anos, enfrentando a vida e achando, não, tudo bem que eu sou careca, tudo bem, vou levar a vida. Perto dos 20 anos, ela sai do treino e um homem a encontra, ele é um faxineiro da escola. E o nome dele é Greg. E quando ela passa, o Greg pensa que ela tem câncer. E ele a chama falando, eu queria orar por você. Você tem câncer? Ela fala assim, não, eu não tenho câncer não. Eu tenho um problema chamado alopécia. Já aprendi isso mesmo? Eu tenho alopécia. Não nasce pelo do meu corpo. O faxineiro o Greg estava com uma vassoura na mão. O Greg estava com luvas na mão, ele tira as luvas e fala para ela assim, você sabia que Jesus pode fazer nascer cabelo, mesmo em quem tem esse negócio aí? Ele bota a mão sobre a cabeça da menina e ora, Senhor, eu queria te pedir em nome de Jesus, que o Senhor fizesse nascer cabelo nessa menina. Em nome de Jesus, amém. Cerca de 2 semanas depois, a menina está no treino, com a bandana dela, e uma amiga fala assim, ô fulana, você reparou que você está com cílio? Os cílios começaram a nascer.
Aí ela vai e repara que aqui no couro cabeludo começou a nascer uns negócios, uns pelinhos. E se você ver o vídeo na internet, bate lá, resposta de oração, de poder, você vai achar isso. Você vai ver ela já com cabelo. Não estava com aquela cabeleira, aquela juba de leão, mas tem cabelo, tem cabelinho, tem cabelinho, tem cabelinho. Ela não é mais carequinha, ela tem cabelo. Já deve até botar aplique no cabelinho. Meus amados irmãos, aquela menina vai correndo no Greg e fala assim: moço, o senhor orou esse Jesus aí e nasceu cabelo na minha cabeça. O Greg fala para ela: ô filha, isso é só o começo, Deus tem muito mais para a sua vida. Aquela menina se converte e começa agora a buscar a Deus, junto com o seu irmão, o faxineiro da escola, o Greg. Eu queria falar uma coisa aqui na igreja: você é o maior sonegador de oração. Você é um sonegador de oração. Se a receita divina te chamar, você está perdido, você está lascado, você tinha que pagar muita multa. Sabe por quê? Porque você negou oração a muita gente que passou por você. Você tem o poder de Deus na sua vida, você tem Jesus na sua vida, você tem a palavra de Deus na sua vida. Se você orar, as pessoas conhecerão o poder da fé. Mas quantas pessoas que passaram por você e você não orou? Quantas vezes você estava com a vassoura na mão e não tirou a luva para botar a mão na cabeça de alguém e orar? Pare de ser sonegador de oração. Dê às pessoas o que é de direito delas. Deus te colocou no mundo para ser o intercessor dessas pessoas. Deus te colocou no mundo para ser aquele que vai alavancar a fé dessas pessoas. Pare de maltratar aqueles que precisam da sua oração. Seja um instrumento de oração a partir de hoje. Todos os dias tem um tempo seu com Deus, mas todos os dias orem por alguém. Todos os dias diga: o Senhor, bota no meu caminho alguém para orar por ele. Eu botei o despertador meio-dia no meu telefone. Quando toca meio-dia, às vezes eu estou com alguém. Tocou pim, 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 pim. Eu falei: ih, rapaz, meio-dia é a hora que eu faço uma oração. Você me perdoa, eu posso orar contigo aqui? Pronto. Pronto. Não, o cara fica assim: não pode não. Cara, esse é meu momento de fé, eu tenho que orar todo dia nesse horário, meio-dia eu faço uma oração. Hoje, Deus, aconteceu agora, você aqui, eu posso orar agora aqui com você? Irmão, não só negue a única saída para a vida das pessoas, a oração profunda, a oração de poder. Deus pode contar com você? Meus amados irmãos, diante disso, eu vejo que 3 ênfases a igreja tinha, mas 4 coisas aconteciam naturalmente por causa das 3 ênfases. Quais são as 4 coisas que uma igreja cheia do Espírito Santo vai ter? Primeiro, por causa da comunhão profunda, eles vão tentar suprir o necessitado. Eles têm tanta comunhão que eles falam: não pode faltar nada para ninguém. Aí você lê no versículo 45, dizendo assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles vendiam propriedade para ajudar os outros, não faltava nada para ninguém, ninguém passava fome, ninguém ficava sem remédio, ninguém ficava sem ajuda, nenhum necessitado. Meus amados irmãos, 7 toneladas nós temos esse mês agora, é pouco. Nós podemos chegar a 15 toneladas de comida, nós podemos mandar muito mais missionários. No boletim está aqui a Noêmia, essa mulher aqui que a gente ajuda a sustentar. Essa mulher aqui cuida de mais de 1.200 crianças, lá na cidade do Dondo, em Moçambique. Eu fiquei 15 dias hospedado na casa dela. Essa mulher penteia cabelo de gente fedida, gente com AIDS, gente com dificuldade aqueles hospitais imundos, parece um banheiro público, e ela tem tratamento para esses aidéticos lá, esse pessoal todo doente, ela cuidando, ela recebe uns cegos para dar comida para eles, é um pessoal que não cheira muito bem, eles não tomam muito banho, eles são muito pobres, mas ela abraça todos eles e faz comida para eles. A sua igreja está lá em Moçambique. Meus amados irmãos, nós podemos fazer muito mais,
Mas nós precisamos entender que uma igreja que ora, que busca a palavra, que tem comunhão, essa igreja nunca vai deixar de fazer ação social. Segundo lugar, por causa da comunhão e da revelação da palavra, a evangelização se tornou estilo de vida dos crentes. Por causa da comunhão, eles falavam: puxa, é tão gostoso, eu quero que a minha prima venha. É tão bom estar aqui na igreja, eu quero que meu amigo venha. É tão gostoso isso aqui, eu quero que o meu vizinho venha. É tão maravilhoso isso aqui, eu quero que minha colega de trabalho venha. Eles queriam estender a comunhão. E quando eles estudavam a palavra dizia que Jesus ordenou: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eles liam a palavra e tinham comunhão. Não tem jeito, evangelização é estilo de vida. Quem você levou a Jesus esse ano? Quem você levou? Quem você ganhou para Jesus esse ano? Quem foi transformado pela sua vida esse ano? Meus amados irmãos, nós devemos Jesus às pessoas. Eu queria te incentivar esse ano ainda, você levar alguém a Jesus. Em terceiro lugar, por causa da oração e da ênfase no ensino da palavra, a igreja era amável, mas era firme na santidade. Versículo 43, nós lemos: todos estavam cheios de temor. Não estava todo mundo com medo, estava com temor. Porque medo não tem respeito, mas temor é respeito. Irmãos, eu nunca vi tanta gente sem temor a Deus. Um dia, esse pessoal está brincando com Deus, mas um dia pagarão por isso. Irmãos, um dia um rei chamado Belsazar, que era sucessor de Nabucodonosor, ele tomou conta da Babilônia, ele agora é rei da Babilônia, e você sabe que a Babilônia tinha invadido Israel, e tinha levado utensílios do templo para a Babilônia, mas esses utensílios estavam guardados lá. Ele mandou vir as taças do templo de Jerusalém, que foram consagradas a Deus. Ele trouxe, sabe o que ele fez, Belsazar? Ele começou a botar vinho e beber nas taças do templo, e bebendo junto, sabe com quem? Com seus amigos, com as mulheres e com as suas concubinas e prostitutas. E mais que isso, diz a Bíblia em Daniel capítulo 5, que ele começou a adorar deuses de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Madeira, de pedra, de prata e de ouro. Começou a adorar outros deuses ali. Aí, o que importa é o Deus tal. Meu irmão, não se zomba de Deus, diz a Bíblia. Não se zomba de Deus. De repente apareceu uma mão na parede, começou a escrever. Irmão, diz a Bíblia, você pode ler lá em Daniel 5, que o Belsazar começou a bater a perna. Ai meu Deus do céu. E aquela mão na parede escreveu 4 palavras. E ele não entendia aquelas palavras, eram mistérios, eram enigmas. Chamou todos os magos do seu império, ninguém soube decifrar, até que uma mulher dele disse assim: aqui no reino há um homem de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eu sonho o dia que alguém vai falar no seu trabalho: aqui tem um homem de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eu sonho um dia que alguém vai falar na sua faculdade: aqui tem uma menina de Deus, a menina do Deus Todo-Poderoso. Vai falar no seu prédio: aqui tem uma família de Deus, uma família do Deus Todo-Poderoso. Chamaram Daniel. Aí o rei falou: se você decifrar para mim esse enigma, eu vou te dar capa de púrpura, eu vou te dar bens, você vai ser o terceiro do reino, você vai mandar e desmandar, você vai ser honrado. Daniel vira na cara do rei e fala o quê? Fala assim: ô rei, faz o seguinte, pega as tuas ofertas e guarda para você, revelação de Deus não está à venda. Na lata, o Belsazar, Aí o Daniel fala assim: mas eu vou revelar para você. E aí Daniel olha para aquilo tudo, ele vê 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E sabe qual foi a revelação? A revelação foi: Belsazar, você está pesado na balança, você vai morrer, e o teu reino será dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Belsazar
que desrespeitou o nome do Deus Santo, morreu, e o seu reino foi invadido pelos medos e persas. Um dia o casal chegou na igreja e falou: Ananias e Safira, olha, nós vendemos as propriedades e demos tudo para a igreja, tirando onda, querendo imitar um homem chamado Barnabé, que tinha vendido uma propriedade cara em Chipre, e tinha dado tudo para a igreja. E eles queriam tirar onda, que eles também eram fiéis a Deus, disseram isso, mas era mentira. Sabe o que aconteceu? Morreram dentro da igreja. Se cada vez que você mentisse sobre o que você dá para a igreja, morresse alguém, irmão, montar o ministério do Rabecão aí. Pelo amor de Deus. Ministério do Rabecão, mais um. Na hora do ofertório já ficava o pessoal aqui já botava um gancho, pendurava no cinto, já puxava. Meus amados irmãos, não se brinca com Deus. Deus tem sido muito misericordioso. Gente que faz besteira, fala bobagem, gente que vive mentira e está na igreja. Mas Deus tem te abençoado a si mesmo, tem te dado oportunidade, tem caminhado a segunda, a terceira milha. Não quer dizer que um dia você não vai ter que dar contas a Deus de tudo que você fez com a sua vida. Não quer dizer que um dia você não vai ter que tratar essa questão frente a frente com o Todo-Poderoso. Você é namorado, você não é casado, você não pode fazer sexo, não é tua mulher. Você quer direito sobre o corpo dela? Então você tem que casar, assumir compromisso, aliança. Ah, mas não é papel que diz isso. Ah, não é papel, por que tu está com medo do papel então? Então casa. Mas não é papel, então casa. Ué, faz bonito, meu filho. Faz bonito. Meus amados irmãos, você tem que saber respeitar as coisas de Deus. A palavra de Deus é a mesma, temor. O que tem faltado para muita gente hoje é temor. Muita gente começou bem no reino de Deus, mas se perdeu no caminho. Mas em último lugar, por causa da oração e da palavra, o poder de Deus estava disponível. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Maravilhas e sinais. Meus amados irmãos, o poder de Deus está disponível a nós. Basta que nós decidamos viver esse poder. Alguns milagres aqui na igreja têm impactado o Brasil. Fruto da oração. A tua igreja é uma igreja de resposta de oração. Você tem que crer nisso. Você não precisa buscar em lugar nenhum. Nesse lugar Deus tem te abençoado. Nesse lugar câncer tem sumido. Nesse lugar feridas têm sumido, problemas graves têm sumido. Nesse lugar coisas, diagnósticos terríveis têm sido humilhados. Nesse lugar famílias destruídas têm sido restauradas. Nesse lugar gente muito drogada há muitos e muitos anos, tem sido liberta. Há poder de Deus disponível para você, se você decidir viver esse evangelho aqui. Curve a sua cabeça. Eu quero orar nesse momento, mas eu quero perguntar uma coisa. Tem alguém aqui que nessa noite, ouvindo essa palavra, das 3 ênfases: ensino profundo, oração profunda, comunhão profunda, e as 4 consequências naturais disso: evangelismo como estilo de vida, poder de Deus, manifestação de Deus, temor, ajuda ao necessitado. Será que ouvindo isso hoje, você chega à conclusão que você não está vivendo esse evangelho ainda? Será que hoje você quer esse poder na sua vida? Você quer esse milagre na sua vida? Você quer essa forma de viver na sua vida? Você quer esse Espírito Santo dominante sobre a sua vida? Será que hoje você reconhece que te falta alguma coisa? Você não se entregou para valer? Você não aceitou Jesus como Senhor da sua vida ainda? Você precisa aceitar Jesus como Senhor da vida, Rei da vida. Nessa noite eu quero te pedir que você faça uma oração comigo agora. Se você quer entregar sua vida a Jesus e começar essa nova caminhada, porque essa caminhada com o Espírito Santo é para quem tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é para quem convida Jesus para reinar na sua vida. Se você quer isso hoje, aonde você está,
Eu queria que você orasse comigo. Ninguém precisa ouvir. Aonde você está, repita comigo uma oração. Se hoje você quer entregar sua vida e seu caminho a Jesus, ore assim: Santo Deus, nessa noite eu quero me entregar a Jesus. Eu quero que Ele reine na minha vida. Eu quero que Ele multiplique as bênçãos sobre a minha vida. Eu quero que Ele faça diferença na minha vida. Eu quero viver essa coisa de amar a palavra, a oração profunda, comunhão com os irmãos. Eu quero fazer diferença, porque eu quero evangelizar. Eu não quero sonegar oração a ninguém. Eu quero ter força para orar, porque eu sei que eu vou ver milagre na minha frente, eu vou ver transformação na minha frente. Deus me usa. Por isso eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, em nome de Jesus, amém. A igreja continua de cabeça baixa orando, e eu quero perguntar: quantos aqui nessa noite fizeram esta oração comigo dizendo: eu quero uma nova vida com Jesus? Se você quer essa nova vida com Jesus e fez uma oração comigo, levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe, pode baixar a mão. 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 Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém dizendo: eu quero uma nova vida com Jesus, pastor? Ore por mim. Há mais alguém? Deus te abençoe, glória a Deus. Tem mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Estou vendo aqui à minha direita. Deus abençoe. Deus abençoe, querida. Glória a Deus. Deus abençoe. Há mais alguém dizendo de todo o coração: pastor, hoje eu quero começar uma nova vida com Deus. Há algo a mais, né, pastor? Eu estou entendendo. Não dá para falar que eu sou religioso, não dá para falar que eu sou cheio de fé, se eu não viver isso que a palavra de Deus diz. Há algo a mais. Eu quero viver esse algo a mais. Querido, não estou te convidando para ser membro da igreja, não. Se você se tornar membro da igreja, vai ficar feliz. Mas não é isso, não. Estou te convidando para ir a Jesus. Ir a Jesus. Se render a Jesus. Levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém que não levantou a mão ainda? Deus abençoe. Pode baixar a mão, filha. Mais alguém? Mais alguém de todo o coração dizendo: Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Mais alguém? Se Deus está falando contigo, Deus abençoe. Pode baixar a mão. Tem mais alguém que não levantou a mão ainda? Começando a nova vida com Jesus. Deus te abençoe, querido. Se o Espírito está falando com você, responda sim. Eu quero fazer um pedido agora. Eu quero pedir que todos vocês que levantaram a mão, que você deixe o seu lugar, que você corajosamente faça uma marcha de vitória, que você saia do seu lugar, que você venha até aqui. Os pastores da igreja vão estar aqui, os líderes de célula vão estar aqui, e nós vamos agora orar pela sua vida, vamos clamar sobre a sua vida, e toda a igreja. Depois eu vou encerrar o culto, só isso. Queria pedir que todo mundo que levantou a mão, que venha aqui para esse momento de fé. Nós vamos levantar um clamor da igreja inteira por você. Pode vir, pode deixar o seu lugar. Irmão, segura aí, estamos acabando o culto. Está quase 9 horas, eu vou acabar agora o culto. Em 3 minutinhos, só vamos orar por esses irmãos. Pode vir no seu lugar. Vem cá. Pode cantar minha voz. Espírito pode vir, pode vir. Olha que coisa linda, quanta gente vindo para Cristo Jesus. Há mais alguém? Irmãos, esteja em oração agora, hora de batalha espiritual. Pode vir, tem mais alguém? Estou te esperando. Líder de célula, pastores, vem logo. Está cheio de gente aqui na frente. Líder de célula, vem logo. Vem logo, líder de célula. Está esperando o quê, meu filho? Vamos lá. Espírito Santo. Líder de célula, pode vir, rapidinho. Tem muita gente aqui. Use as palavras. Ah, mais alguém? Pode vir. Pastor, eu quero uma nova vida em Jesus. Eu não sei como. Pode vir, nós vamos orar por você. Pastor, não sei como fazer isso. Nós vamos orar por você. Tem mais alguém? Pode vir. Vem cá, vem cá. Vem cá. Tem alguém sozinho aí? Fica de olho. Ore por essa pessoa. Clame por essa pessoa. Não sei como devo. Clame por essa pessoa. Aqui, ó, tem mais um jovem chegando aqui, ó. Tem mais um jovem aqui, ó. Aí, ó. Há mais alguém querendo um novo tempo com Jesus? Deixa o seu lugar, vem para cá. É o momento final do culto. Nós vamos orar por você e encerrar o culto. Vem cá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Há mais alguém? Santo, deixa o seu lugar, vem para cá. Esse é o momento do mover de Deus. É o momento da resposta de Deus.
É o momento do milagre de Deus. Estou clamando. Está chegando mais uma jovem aqui. Estou pedindo. Cadê mais uma mulher aqui, ó? Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Mais meu alguém? Coração Pode vir. está Glória a Deus. ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando. Queridos, estou pedindo. eu quero pedir agora que toda a igreja fique de pé. Nós vamos levantar um clamor por essas vidas. Você que está aqui no altar de Deus, você que está aqui na frente, eu quero te dizer uma coisa. Eu vou orar pela sua vida agora. Me dá atenção aqui só um pouquinho aqui. Só o pianinho agora. Gente, você está sozinho aqui ainda. Cadê um ali daqui? Ah, já está? Ah, legal. Gente, nós vamos agora levantar um clamor por você que está aqui na frente. A igreja inteira vai orar por você. A igreja inteira vai clamar pela sua vida. E eu queria que você que está aqui na frente decretasse uma coisa: hoje minha vida mudou e para melhor. Vamos repetir? Vamos repetir isso? Hoje a minha vida mudou e para melhor. Vamos de novo? Hoje a minha vida mudou e para melhor. Nós vamos levantar um clamor por você agora. Toda a igreja orando pela sua vida. Hoje começa o teu milagre. Amém? Igreja, estenda a sua mão e vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome por mais uma noite tão especial. Te louvamos por cada pessoa que está aqui no teu altar. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja sobre elas. E que o Senhor faça milagres, que o Senhor faça realizações, que o Senhor dê direcionamento para que todos eles estejam aos pés de Jesus em cada decisão da sua vida. Senhor, eu sei que não vai ser fácil tudo que eles estão vivendo, não. Mas eu sei que com o Senhor eles terão a vitória. Nós profetizamos vitória do céu sobre a vida deles. Que eles saiam daqui convictos: hoje eu aceitei Jesus. Jesus agora é o rei da minha vida. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém.